Olha, relatório de fundos imobiliários podem assustar um pouco, né? Parecem um monte de números, gráficos, um jargão que ninguém entende. Mas não precisa ser esse bicho de sete cabeças. Hoje, a gente vai fazer exatamente isso. Vamos pegar o relatório de janeiro de 2026 do fundo BROF11 e traduzir o que aqueles dados todos realmente querem dizer sobre a saúde e a performance dele. Então, vamos lá. Para começar, vamos direto ao que interessa, aos indicadores mais importantes, que são como os sinais vitais do fundo nesse mês de janeiro. Esse número aí, 11,1%, é o famoso dividend yield anualizado do fundo para o mês. Ele é um dos principais termômetros de rentabilidade para quem investe, porque mostra o retorno que os dividendos, sozinhos, geraram. Mas, na prática, o que é esse tal de dividend yield? Pensa assim: para cada real investido numa cota do fundo, uma parte desse dinheiro volta para o bolso em forma de lucro distribuído. O dividend yield mede justamente isso, o pinga-pinga de dinheiro que o fundo gera sem nem levar em conta se a cota valorizou ou não. E olha só que interessante este gráfico. Ele mostra, na prática, o tamanho do resultado do fundo em janeiro. A rentabilidade total, somando a valorização da cota e os rendimentos, foi de 7,94%. Isso é bem mais do que os principais indicadores do mercado, como o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, e o CDI. Agora, vamos dar uma olhada no que o gestor do fundo tem a dizer. É como se a gente estivesse lendo o diagnóstico do médico sobre a saúde do paciente, sabe? A visão de quem está no comando é sempre muito importante. O que eles estão dizendo aqui é bem claro. O foco não é só administrar o dia a dia, mas buscar ativamente jeitos de fazer o fundo valer mais para os cotistas. É uma postura proativa de quem está sempre buscando melhorar. Para facilitar, aqui está um resumo dos pontos principais que o gestor destacou. Funciona quase como uma cola. Confirma os números que a gente já viu e reforça que o fundo teve uma performance forte e uma operação bem estável no período. Bom, já vimos os números e o que o gestor disse. Mas para entender de verdade um fundo imobiliário, a gente precisa olhar para o coração dele, os imóveis. Vamos fazer uma espécie de exame físico no portfólio do BROF11. E no caso do BROF11, o negócio deles são imóveis comerciais, especificamente escritórios de alto padrão. É daqui que vem a receita dos aluguéis que, no fim das contas, vira o rendimento na conta de quem investe. O portfólio, na verdade, se concentra em dois gigantes, o Passeio Corporate no Rio e a E-Tower em São Paulo. E o mais importante aqui é a taxa de ocupação dos dois, que está bem alta. Isso é um ótimo sinal. Significa que os prédios estão quase todos alugados. E quem são os inquilinos que ocupam esses espaços? Ter essa variedade de empresas é super importante. Imagina se o fundo dependesse de uma empresa só. Seria um risco enorme. Ter nomes de peso como Caixa, Stone e CTG na lista traz uma boa dose de segurança. E essa diversificação não é só de empresas, mas também dos setores em que elas atuam. Apesar de ter uma concentração grande no setor financeiro, o fato de ter inquilinos de energia, tecnologia, coworking, tudo isso ajuda a proteger a receita do fundo se um setor específico passar por uma crise. Beleza, já fizemos o exame físico, agora é hora de ir para os exames de laboratório. Vamos mergulhar nos números que mostram como anda a saúde financeira do fundo. É aqui que a mágica acontece. Esse demonstrativo pode parecer complicado, mas a lógica por trás dele é bem simples. Pensa assim: de um lado você tem toda a receita, que é o dinheiro que entrou, principalmente com aluguéis. Do outro, todas as despesas. A receita menos a despesa dá o lucro que pode ser distribuído. E o legal é que, olhando para trás, a gente vê que esse resultado não foi um ponto fora da curva, um golpe de sorte. O histórico dos últimos 12 meses mostra uma consistência, sabe? Uma máquina que tem gerado receita e distribuído lucros de forma bem regular. Isso tudo levanta uma pergunta bem importante, né? Como é que o fundo comprou esses prédios gigantescos? De onde veio o dinheiro? Foi tudo pago à vista? É aí que a gente começa a falar sobre dívidas. O fundo usa um instrumento que o mercado chama de CRI. O nome é complicado, mas a ideia é fácil de entender. Pensa que é como se fosse uma grande hipoteca que o fundo fez para conseguir comprar os imóveis. E ele vai pagando essa dívida aos poucos, usando o próprio dinheiro que entra dos aluguéis. É um mecanismo super comum. E esse número, 15,6%, é o tal do Loan to Value, ou LTV. Ele basicamente mostra o tamanho da dívida em comparação com o valor total dos imóveis do fundo. E olha, um LTV de 15,6% é considerado um nível de endividamento bem baixo, bem gerenciável. Isso é ótimo, porque significa que o fundo tem menos risco financeiro e mais flexibilidade. Para fechar nossa análise, vamos dar uma olhada no futuro. Com base em tudo que a gente viu, qual é o prognóstico e o plano de tratamento que o gestor tem para o resto do ano?
A própria gestão já deu uma ideia do que espera de rendimentos para 2026. Eles dão uma faixa de valores, o que é ótimo, porque traz uma certa previsibilidade. E, claro, mostra que eles estão confiantes de que a receita vai continuar entrando de forma estável. Então, o plano de voo para 2026 é bem direto. Manter a operação funcionando bem com os imóveis alugados e focar em gerenciar a dívida de forma inteligente. Aliás, eles até já avisaram que pretendem pagar antecipadamente uma parte grande da dívida de um dos prédios, o que é um movimento proativo para deixar o fundo ainda mais saudável. Então, a grande questão é a seguinte: quando a gente começa a entender o que significa cada um desses números, dividend yield, ocupação, diversificação, LTV, o relatório deixa de ser um mistério. Ele passa a contar uma história. As informações estão todas ali. A verdadeira pergunta que fica é: o que esses sinais vitais dizem sobre o futuro de um portfólio de investimentos?